que me chamou atenção. E, gente, pode preparar, que nós vamos disso aqui pra frente. Entendeu? Vamos lá, vamos vamos nessa lá. pegada. Uhum. Você falou comigo que seu pai falou que lugares que ele não chegou, você chegaria, que você iria fazer, correto? Certo. A minha pergunta pra você é, o que que seu pai cometeu ou fez que você não repetiria? Que deixou algo pra você que, graças hoje à luz e o Senhor Jesus te ajudou. Se você quiser falar. Não, vou falar, claro. Olha, eu posso pontuar algumas coisas. Não foram muitas, foram poucas, mas, por exemplo, meu pai me orientou isso depois eu já de adulto. Buscar sabedoria. Durante muitos anos, buscávamos muito espiritual. Oração, jejum, oração, e travamos um pouco buscar pela sabedoria. Eu penso que minha mãe hoje, minha mãe vive bem, graças a Deus, mas a questão de não ter posse material pode ter sido porque meu pai era mais espiritual do que material. Ele não tinha essa visão aberta para negócios, para empreendedorismo, para estratégia, fazer conexão, criar ambiente de oportunidades. Meu pai não tinha muito isso, que ele era pro altar. Ele entrava na igreja de manhã, saía à noite orando, jejuando, orando pelo povo. Então, uma das coisas, procure conhecimento. A pessoa meu pai, uma das coisas que meu pai me ensinou depois de adulto, procure o conhecimento e vá atrás. E o meu primeiro curso que eu fiz, minha primeira imersão com o pastor Tiago Brunet, lá em São Paulo, na chácara com o pastor Josué Gonçalves, ficamos lá por muitos dias naquela chácara, foi meu pai que me incentivou. E ele falou, busque pela sabedoria. E ele falou, se você unir o espiritual com a sabedoria, você se torna um canhão espiritual no reino. Ele falou, se você tiver só espiritual, você pode correr um risco de ser ele usa uma palavra usada no Brasil, um fanatismo, você vai ser um fanático. Mas se você equilibrar entre graça e conhecimento, você vai ser um homem bem-sucedido no reino de Deus. E ele não estava falando sobre dinheiro, ele estava falando sobre crescimento mesmo. Então, foi quando eu me desenvolvi mais para buscar essa sabedoria, ler livros, fazer treinamentos, cursos. Foi quando ele tirou a tampa da gaiola e me deixou voar. Outra coisa que eu não faria, que meu pai fez, que meu pai teve uma situação com uma mulher na igreja, ele perdeu a igreja, caiu em adultério. Eu tenho um irmão que é de outro casamento, um abraço para o meu irmão, o Carlos Augusto Maia. Então, o que meu pai me ensinou com o comportamento dele? Não repetir aquele comportamento. Como não repetir? Sendo mais família, que meu pai era muito igreja. Então, meu pai, ele era um pastor da igreja, casado com a igreja, vivendo com a igreja. E aquilo deixou um vácuo dentro da nossa casa. Então, meu pai só ia em casa para trocar de roupa, tomar banho e voltar para a igreja. Então, ele era mais crente do que marido. E aí, Entendi. entre a igreja e a casa, ficou um vácuo. E esse vácuo pegou nele, afetou ele. Poderia ter pegado minha mãe, que não era tão espiritual quanto ele, mas pegou ele. Mas por que pegou ele? Porque o diabo... Eu ouvi uma palavra de Jim Swaggart aqui. Jim Swaggart disse que Satanás vai tentar pegar os homens na linha de adultério, que teve um problema, né? O Jim Swaggart falou, olha, no auge do ministério, quanto mais você estiver buscando a Deus. Então, quanto mais buscando de Deus a pessoa está, não é que ela mais forte ela fica, mais vulnerável ela fica. Porque a cilada do inimigo vai vir maior, a artilharia do inferno vai vir maior contra a vida dela. Quer ver um exemplo? Sansão. Sansão está indo com o pai dele e o leão ataca vai vir sobre Sansão e vai atacar Sansão. Por que não ataca o pai? Porque o leão sabia, o inimigo sabia que o alvo ali era Sansão, não era o pai. Mas o pai é mais velho, é mais experiente, então teria que ir nele. O inimigo sabe onde atacar. Então meu pai me ensinou isso. Cuidado com o pecado. Então, assim, andar com o pisca-alerta ligado, o temor ligado o tempo todo. E a outra coisa que meu pai me ensinou, que foi um curso que ele pagou para mim em São Paulo também, sobre conexões. Ele falou, a vida é feita de conexões. Ele falou, Jesus poderia ter feito o ministério dele sozinho. Ele escolheu 12, conexão. Escolheu 70, conexão. Ele disse, vai de 2 em 2, conexão. E de fazer discípulos, plural, pessoas, conexão. Então o evangelho é conexão.